Olá, tudo bem? Continuamos com a nossa gravação do nosso áudio sobre o livro O Segredo. Retorne, escute quantas vezes for necessário até reprogramar o seu subconsciente. O segredo para a saúde. Nosso corpo, na verdade, é produto de nosso pensamento. Estamos começando a compreender na ciência médica o grau em que a natureza dos pensamentos e emoções realmente determinam as substâncias físicas, a estrutura e a fundação de nossos corpos. Nós conhecemos o efeito placebo na cura. Um placebo é algo que supostamente não tem impacto ou efeito no corpo, como um comprimido de açúcar. Você diz ao paciente que ele é eficaz e o que acontece, em alguns casos, o placebo tem o mesmo efeito, quando não um efeito maior que o medicamento supostamente concebido para produzir esse efeito. Eles descobriram que a mente humana é o principal fator na arte da cura, algumas vezes mais importante que o medicamento. Tomando consciência da magnitude do segredo, você começará a ver mais claramente a verdade por trás de certos acontecimentos na humanidade, até mesmo na área da saúde. O efeito placebo é um fenômeno poderoso. Quando os pacientes pensam verdadeiramente e acreditam que o comprimido de cura, eles recebem aquilo em que acreditam e são curados. Se alguém está doente, em vez de recorrer à medicina, tem a alternativa de tentar descobrir o que em sua mente está criando a doença. Mas no caso de um quadro agudo que pode levar à morte, obviamente a medicina é a opção mais sábia, uma vez que ela também investiga a mente. Você não pretende negar a medicina. Toda forma de cura tem seu espaço. A cura pela mente pode funcionar em harmonia com a medicina. Quando há dor, a medicina pode ajudar a acabar com ela, o que permite que a pessoa se concentre com grande força na saúde. Pensar na saúde perfeita é algo que qualquer um pode fazer individualmente, não importa o que esteja acontecendo. O universo é uma obra-prima de abundância. Quando você se experimenta maravilhas, contemplando prazer e todas as grandes coisas que o universo tem para você: saúde, prosperidade e harmonia. Mas quando você se fecha com pensamentos negativos, sente desconforto, sente dores, sente sofrimento e sente como se cada dia fosse algo doloroso. Temos 1000 diferentes diagnósticos de doenças por aí. Todas elas não passam de elos. Tudo é resultado de uma coisa: estresse. Se você colocar pressão demais na corrente, se pegar pressão demais no sistema, se rompe. Todo estresse começa com um pensamento negativo. Um pensamento que não é verificado. Em outros, surgem cada vez mais, até que o estresse se manifesta. O efeito estresse, mas a causa é o pensamento negativo. E tudo começa com um pequeno pensamento negativo. Não importa o que pode ter gerado, você pode mudar isso com um pequeno pensamento positivo. E depois outro, e assim vai. Nossa psicologia cria a doença para nos sinalizar que temos uma perspectiva desequilibrada, ou que não estamos sendo amorosos e gratos. Assim, os sinais e os sintomas do corpo são algo terrível. A pergunta que costuma ser feita é: quando uma pessoa desenvolve uma doença no tempo, no corpo, ou algo espécie que lhe dá um desconforto em sua vida, isso pode ser revertido pelo poder do pensamento, certo? A resposta é definitivamente sim. Eu recebi o diagnóstico de câncer de mama e realmente acreditava de todo o coração com a fé absoluta que já estava curada. Todos os dias eu dizia obrigado pela minha cura. Sempre obrigado pela minha cura. Eu acreditava de todo o coração que estava sendo curada e me via como se o câncer nunca estivesse estado em meu corpo. Uma das coisas que fazia para me curar era ver comédias. Tudo o que fazia era rir sem parar. Nós não podíamos colocar mais estresse na minha vida, pois sabia que o estresse é uma das piores coisas que você pode ter quando está tentando se curar. Essa história bonita e inspiradora demonstra 3 grandiosos poderes em ação: o poder da gratidão, o poder da cura e o poder para receber. É o poder do sorriso e do prazer para dissolver a doença em nosso corpo.
Norman recebeu o diagnóstico de uma doença incurável. Os médicos disseram que ele tinha poucos meses de vida. Norman decidiu se curar. Durante 3 meses, tudo o que ele fez foi assistir comédias e rir sem parar. A doença deixou seu corpo naqueles 3 meses e os médicos disseram que sua recuperação era um milagre. Há vários casos de milagre. Todos nós nascemos com um programa básico instalado e ele é chamado de autocura. Você tem um ferimento, ele desaparece sozinho. Você pega uma infecção bacteriana, o sistema imunológico assume, cuida daquela bactéria e a elimina. O sistema imunológico é feito para curar a si mesmo. A doença não sobrevive num corpo que está em um estado emocional saudável. Seu corpo elimina milhões de células por segundo e também cria milhões de células ao mesmo tempo. Na verdade, partes de nosso corpo são literalmente substituídas todos os dias. Outras partes demoram alguns meses, outras 2 anos, mas em alguns anos nós teremos um novo corpo físico. Se, como a ciência provou, todo o nosso corpo é substituído, é um período de alguns anos. Com a degeneração ou a doença, pode permanecer em nossos corpos há anos a fio. Elas só podem ser mantidas pelo pensamento, pela observação da doença e pela atenção à doença. Pense em perfeição. Pense em perfeição. A doença não pode existir em um corpo que tenha mente saudável, com pensamentos harmoniosos. Saiba que o que existe é apenas perfeição. E ao observar a perfeição, invoque-o para você. Pense em pensamentos perfeitos. Não pense em pensamentos imperfeitos, que são a causa de todos os males da humanidade, como doença, pobreza e infelicidade. Quando temos pensamentos negativos, eliminamos nossa herança de direito. Declare e queira: eu tenho pensamentos perfeitos. Eu só vejo a perfeição. Eu sou a perfeição. Eu eliminarei qualquer vestígio de rigidez e falta de agilidade de meu corpo. Eu me concentrei em ver meu corpo como sendo tão flexível e perfeito quanto o de uma criança. Toda rigidez e dores nas juntas desapareceram. Fiz isso literalmente da noite para o dia. Você sabe que as crenças sobre envelhecimento são apenas em nossas mentes. A ciência explica que temos um corpo inteiramente novo em pouco tempo. Envelhecimento é pensamento limitado, portanto, elimine seus pensamentos de sua consciência e saiba que seu corpo tem apenas alguns meses de idade. Não importa quantos aniversários você marcou em sua mente. No seu próximo aniversário, faça favor a si mesmo e festeje como se o primeiro. Não cubra o seu bolo com 60 velas, a não ser que queira invocar a velhice. Infelizmente, a sociedade ocidental é obcecada com a idade que na verdade não existe. Você pode pensar seu caminho para o estado de saúde perfeito, o corpo perfeito, o peso perfeito e a eterna juventude. Você pode fazer isso com isso seja real, se pensar consistentemente na perfeição. Se você tiver uma doença, se concentrar nela e falar com as pessoas sobre ela, estará criando mais células doentes. Imagine-se vivendo em um corpo perfeito, saudável, desde que o médico procure a doença. Histórias de Maurice Goldman, escritor e conferencista internacional. Minha história começa em 10 de março de 1981. Esse dia que jamais esquecerei realmente mudou minha vida. O avião que eu pilotava caiu e fui parar no hospital, completamente paralisado. Minha medula óssea tinha sido esmagada. Fraturei a primeira e a segunda vértebras cervicais. Meu reflexo de deglutição desapareceu e eu não conseguia comer nem beber. Meu diafragma estava destruído. Eu não consegui comer. Só conseguia piscar. Os médicos naturalmente disseram que eu seria um vegetal pelo resto da vida. O máximo que conseguiria fazer era pensar. Essa era a imagem que eles tinham de mim. Mas o que eles pensavam não importava. O importante era o que eu pensava. Vi-me voltando a ser uma pessoa normal que saía do hospital andando. O único elemento de que dispunha para trabalhar no hospital era minha mente. E desde que você tenha sua mente, você tem tudo. Você pode restaurar as coisas. Fiquei atrelado a um respirador e disseram que eu jamais voltaria a respirar sozinho com um diafragma destruído. Mas uma vozinha ficava me dizendo, respire fundo, respire fundo. E finalmente me retiraram do respirador. Não conseguiram encontrar explicação.
Eu não podia permitir que coisa alguma me entrasse na mente e me distraísse de meus objetivos na minha visão. Eu tinha estabelecido por uma meta sair andando no hospital, no Natal, e foi o que eu fiz, saí andando no hospital com minhas próprias pernas. Disseram que era impossível fazê-lo. Eis um dia que jamais esquecerei. Para quem neste momento estiver sentado em algum lugar sentindo dor, e se eu puder resumir minha vida e resumir a minha história, para alguém, o que ele pode fazer na vida, eu o descreveria em poucas palavras. O homem se torna aquilo em que pensa. Morris Goldman é conhecido como o Homem Milagre. Sua história foi escolhida por O Segredo porque demonstra o poder imensurável e o potencial ilimitado da mente humana. Morris conhecia o poder dentro de si para realizar aquilo que escolheu pensar. Tudo é possível. A história dele vem inspirando milhares de pessoas a pensar, imaginar e sentir o caminho da volta à saúde. Ele transformou o maior desafio de sua vida na maior dádiva. Desde que foi lançado o filme The Secret, O Segredo, fomos inundados de histórias miraculosas sobre doenças de todo tipo, se dissolvendo no corpo das pessoas. Depois de terem assistido o filme, tudo é possível quando se acredita. Resumo do segredo para a sua saúde. O efeito placebo é um exemplo da lei da atração em ação. Quando um paciente acredita de fato que o comprimido é uma cura, recebe aquilo em que acredita e acaba curando. A concentração na saúde perfeita é algo que podemos fazer dentro de nós, a despeito de que possa estar acontecendo no exterior. O riso atrai alegria, elimina a negatividade e leva à cura milagrosa. A doença retida no corpo, pelo pensamento, pela observação da doença e pela atenção dada a ela, se você está se sentindo indisposto, não fale nisso, exceto se quiser intensificar o mal-estar. Se ouvir as pessoas falarem sobre sua doença, irá acrescentar energia a ela. Em vez disso, mude a conversa para coisas boas e dedique pensamentos poderosos à visão daquela mesma pessoa com saúde. As crenças sobre envelhecimento estão todas em nossa mente, portanto, afaste-se este pensamento de sua consciência. Concentre-se na saúde e na eterna juventude. Não dê ouvidos às mensagens da sociedade sobre doença e envelhecimento. As mensagens negativas não servem para você.